Olá, pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal começar a chegar aqui para começar essa live hoje. Vamos ver quem que vai ser a primeira pessoa a chegar aqui. A Fábia, a Lili. Ai, que bom ver vocês aqui. Boa noite para vocês. Vou começar a live aqui já. Tive que botar um filtro hoje, né? Porque as olheiras estão pegando aqui. Ai, vida de mãe, né? Mãe empreendedora que quer fazer as coisas de madrugada, é isso que dá, né? Bom, então assim, gente. Oi, Fábio. Gratidão por estar aqui assistindo. Bom, vou começar a falar do assunto da live de hoje, né? Eu senti de trazer uma enquete, né, para perguntar qual assunto vocês queriam na live. E eu já estava pensando em fazer sobre ansiedade, mas, né, quis ver o que o pessoal ia votar mais. E de fato foi a ansiedade. E por que eu senti de fazer, que eu estava sentindo de fazer a live nesse momento, né? A gente tá no Setembro Amarelo, né? A minha câmera tá um pouquinho torta aqui. A gente tá no Setembro Amarelo e tem vários lugares, né? Várias ações sendo feitas em diversos lugares. Eu até vou participar de mais uma ação que é com o pessoal do Larmonia Coworking Terapêutico, onde eu atendo presencialmente, né? Para falar sobre a ansiedade. E por que me chama tanto a atenção esse assunto? Por dois motivos, né? Primeiro, porque foi uma situação que eu vivi, né? Que me desencadeou um monte de outras coisas e me fez chegar aqui onde eu tô hoje. Oi, Mel, obrigada por estar participando aqui da live. E também porque falar de ansiedade em tempos pós-pandemia é um assunto bem importante, tá? Eu tenho recebido muita gente com ansiedade, pais super preocupados com a ansiedade dos filhos, adultos muito ansiosos, né? Então, assim, até naquela pesquisa que eu realizei, a ansiedade veio assim em primeiro lugar, né? Quem não recebeu ainda o meu presente personalizado, aguenta que vai receber, tá? Tô mandando conforme eu consigo. Foram mais de 100 respostas, então aos pouquinhos tá indo, tá? Boa noite, Morgana. Satisfação ter você aqui. Então, assim, gente, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história, tá? Para vocês entenderem por que para mim a ansiedade é um assunto tão importante, né? Eu, desde adolescente, né, quando eu me entendi por gente, que eu comecei a estudar, estudava lá em Pelotas, né, fazia um curso técnico em química ao mesmo tempo que um ensino médio. Então eu tinha aula de manhã no curso técnico e à noite no curso no ensino médio, né? E aí, nessa época, o que aconteceu? Toda aquela questão, né, de adolescência, de ter que dar conta de estudar para as provas, porque acabava que juntava boa noite, se boa noite, Maurília, sejam bem-vindas. Então, o que aconteceu comigo naquela época, né? Eu comecei a ter uma demanda muito grande, uma autocobrança muito grande, né? Para estudar, para passar, para dar conta de tudo, né? E aí, naquela época, eu ainda não sabia, né? Mas foi quando eu comecei a ter os primeiros sinais de ansiedade. E o que me gerava ansiedade? Eu virava as noites estudando, né? Quando eu tinha prova, e eu me cobrava muito, né? Eu sou aquela pessoa que tem a memória visual mais em evidência, sabe? Então eu tinha necessidade de copiar toda a matéria, fazer uma revisão de toda a matéria, um resumo de tudo que eu tinha estudado da disciplina para as provas.
E daí vocês pensem, né, gente? Na época eu fazia, às vezes, por semestre, 14, 16 disciplinas em média, sabe? Porque eram 2 cursos ao mesmo tempo. Então, assim, o grau de cobrança que eu tinha comigo era muito grande. Porque eu já estava naquela fase, assim, que eu tinha que passar. Eu não precisava nem tirar nota boa, mas eu tinha que passar. Porque, né, cada disciplina que eu rodasse, no caso, era uma cobrança que ia ter bem grande, né? Tu também sempre fez isso, né? Eu sei. Me digam se estão me ouvindo bem, gurias. Me deu uma travadinha aqui. Então, assim, eu sempre me cobrava muito, sabe? E isso começou com o tempo me causar muitos sintomas. Um deles era assim, ó, as semanas que eu tinha prova, gente, eu vivia no banheiro, sabe? Era questão de eu comer alguma coisa, em seguida eu já ia no banheiro com diarreia, né? Por conta do meu sistema nervoso. Obrigada, Mel. Por conta do meu sistema nervoso de tão tenso que ele ficava, sabe? E uma coisa também, né, que começou a me desencadear era assim, ó, gente, eu pedia quase que uma vela para cada santo, né? Eu dizia, mãe, reza por mim que eu tenho que passar em tal prova. Era a avó, era a tia, era várias pessoas da minha família, sabe? Que eu pedia, eu quase que meio que implorava às vezes, que parecia assim, ó, que se elas não rezassem por mim passar na prova, eu não ia dar conta, sabe? Então pensa a situação, né? A pessoa ficava, eu ficava muito ansiosa. Então, tipo assim, eu tinha muitos momentos de não acreditar em mim mesma, na minha capacidade, sabe? E aí aquilo ali me consumia de um jeito que eu me cobrava horrores para estudar. Enfim, né? Passei, concluí os 2 cursos, vim para Caxias do Sul, né? Assim que eu me formei neles. E tá, né? Pensei, bom, agora aquelas crises de ansiedade, aquelas coisas que eu sentia, porque eu não sabia nem que era ansiedade, né? Eu só dizia assim, aquelas coisas que eu sentia que era assim, era um embrulho no estômago, era uma dor de barriga, era um nervosismo, uma angústia muito grande, assim, que me consumia, sabe? E eu não sabia dar um nome para isso, né? Eu só sei que eu me sentia ruim. Eu começava a me dar um negócio, assim, toda vez que eu começava a sentir que eu tava daquele jeito de novo, né? Eu já entrava naquele processo. Ah, e sem contar que às vezes, né, daí eu andava na rua e meu coração acelerava de um jeito, gente, que eu tinha que parar, sabe? E sentar num lugar, na calçada. O primeiro lugar que eu via, assim, eu sentava para acalmar meu coração, para ele desacelerar, porque assim, ó, a batida era tão grande, que eu tinha a impressão que ele ia sair pela boca, sabe? E aí depois disso vinha uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Então assim, ó, fiz exame, fiz um monte de coisa, né, depois quando eu vim para Caxias, para ver e de fato eu comecei a descobrir que era ansiedade, né? Mas nunca tomei medicação para isso, tá? Eu sempre ficava assim, tentando buscar alguma coisa, um recurso natural, né? Bom, enfim, eu vim para Caxias, né? E pensei, agora aquelas crises, né, que eu tinha, não vou ter mais porque eu não vou estar estudando, né? Eu vou estar só trabalhando. E daí imagina, né, a cabeça da pessoa que não, vai só trabalhar, não vou me estressar tanto que nem eu me estressava na escola, enfim, gente, daí começou as cobranças dos chefes, né? As cobranças de ter que dar conta das coisas, e daí sabe como é que é trabalhar em empresa, né? Eu já trabalhei em várias empresas, enfim, não tô falando mal delas, né? Mas por uma questão, às vezes, de necessidade, as empresas acabam tendo menos pessoas, né, para dar conta do serviço. E aí o que acontece? As pessoas acabam ficando sobrecarregadas. Isso é uma coisa que é fato em muitas indústrias, em muitas empresas, diversos setores, enfim, é assim. E o que acontece? Aquilo também começou a me consumir, sabe? Eu achei que eu tinha me livrado, né, de ter essas crises de ansiedade, enfim, e não. E aí eu vi que aquilo era para valer, de verdade, assim. Então, às vezes tinha uma reunião, tinha coisas que tinha que cumprir meta que eu não conseguia atingir, que eu via coisas que eu tinha que entregar num prazo que eu não ia conseguir dar conta, eu já começava a sofrer por antecedência, sabe? Porque a ansiedade é muito isso, né? Só dando uma explicação aqui, a ansiedade é a gente viver muito no futuro. Ai, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho que entregar semana que vem? Então aquilo ali começou a me consumir de novo, né? Então na época, em seguida que eu vim para Caxias, eu busquei ajuda com terapia floral, tá? Na época, sim, eu não tinha conhecimento nenhum de florais, eu só sabia que eu queria uma coisa natural para me ajudar.
E nunca fui a fundo, né? A pessoa que eu fiz o tratamento de terapia floral não me explicou para que servia, né? Só eu tive uma conversa com essa pessoa, ela só me deu o floral e eu saí do atendimento com a receita para mandar manipular. Ponto. E daí usei, né? Enfim, daí um tempo parei depois, né? E esqueci daquilo ali. O fato é que daí voltei a estudar de novo, né? Comecei a fazer engenharia e daí começou a vir tudo de novo. E daí aquela cobrança, né? Porque fazia universidade paga e daí se vai rodar vai ter que pagar de novo, né? E não era uma coisa fácil de pagar na época. Oi, Mel, seja bem-vinda. Outra Melissa aqui. E aí o que aconteceu, gurias? Eu acabei tendo crises de ansiedade de novo, né? E aí juntava coisas do trabalho e coisas da universidade. Foi um tempo, sabe, que eu cheguei no meu limite. Eu já ia trabalhar estudando, eu já ia trabalhar chorando, sabe? Eu não conseguia dormir direito, tinha sudorese, sabe? Noturna ou de dia, durante o dia, assim, às vezes as mãos suavam, o coração palpitava, assim, eu tinha muito sintoma, né, de ansiedade. E aí, chegou uma fase que eu já tinha o Rafa, né? E ele tava com uns 2 anos de idade e eu sofrendo com tudo aquilo que a ansiedade me trazia, só que eu não tinha de novo buscado ajuda, né? Aí eu peguei e pensei, bom, eu vou buscar uma ajuda, né? Porque eu vi que a ansiedade que eu tava sentindo tava afetando diretamente no meu filho, sabe? Eu via que o Rafa era uma criança que, tipo, ele pegava as blusas de roupa e ele ruía tudo, sabe? Uma ansiedade extrema, assim. E eu, vou tentar buscar uma ajuda pra mim, né? E depois eu vejo alguma coisa pra ajudar ele também. E aí foi que eu conheci a aromoterapia, né? Busquei ajuda com uma aromoterapeuta aqui de Caxias, fiz um tratamento com ela por um tempo, né? E aí ela começou a me apresentar várias técnicas, várias coisas que eu podia fazer ao longo do dia quando eu sentia que eu tinha aquelas crises de ansiedade, né? Porque era assim, era uma coisa que eu não tinha como medir, saber quando ia vir, eu só sentia. Então teve uma vez que eu lembro de uma empresa que eu tava trabalhando que aquele dia eu achei que eu ia infartar, sabe? Porque assim, a dor no peito que veio foi tão grande, a sensação de mal-estar foi tão grande, né? Tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu cheguei, eu pedi pro pessoal assim, eu preciso me sentar num lugar agora, sabe? Ficar tranquila, porque senão vai me dar uma coisa, né? De tão forte que era a ansiedade que eu tava sentindo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer tratamento com aromaterapia, né? Usando óleos essenciais. E a pessoa que me atendia, eu tava grávida na época, enfim, daí não pôde mais me atender. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu digo, não, eu não posso ficar sem a assistência de alguém, porque se me der essas crises de novo, eu não dou conta, sabe? Aí eu comecei a buscar ajuda. Comecei a buscar ajuda com terapia de reiki, né? Fiquei fazendo reiki por 2 anos. Todo mês eu ia lá na Marlova, né? Se ela estivesse assistindo a live aqui, ela ia dizer que é verdade. Fiquei 2 anos, gente. Todo mês eu ia lá fazer sessão de reiki pra mim, sabe? Pra eu ter autocontrole de mim mesma, né? Porque eu não queria tomar remédio para ansiedade, né? A maioria das pessoas, até inclusive que me procuram para atendimento de terapia floral ou aromaterapia, enfim, é porque as pessoas querem se livrar do remédio ou não querem tomar, né? Então eu tava nesse grupo aí que eu não tava tomando remédio ainda e eu não queria tomar. Então foi aí que eu comecei a dar a volta, sabe? Então, assim, ó, só para trazer um dado aqui, eu fiz umas anotações, né, aqui. Só para trazer um dado para vocês que eu pesquisei, saiu um relatório mundial da saúde mental, né, agora em junho de 2022. E ele mostra assim que a depressão e a ansiedade aumentaram cerca de 25%, tá? No mundo inteiro. Gente, isso daí deu assim, ó, 129 milhões de pessoas. Essa informação é de junho agora, tá? Depois eu posso até botar a fonte aqui quando eu salvar a live, eu boto nos dados ali. Então, assim, é muita gente com ansiedade. E dos dados dessa pesquisa que eu tava lendo
que a maioria foram as mulheres que foram atingidas. Por quê, né? Porque aconteceu que muita mãe precisou ficar em casa trabalhando, né? Não tô tirando o mérito dos pais, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que, assim, tem a demanda dos filhos, tem a demanda da casa, tem a demanda do trabalho. Então, assim, eu mesmo, por experiência própria, né? Durante um tempo da pandemia eu tava trabalhando também, com 2 filhos pequenos em casa, né? Meu marido me ajudando a fazer as coisas, mas mesmo assim eu tinha momentos que eu achava que eu não ia dar conta. E olha que eu já faço terapia, né? Eu ajudo as outras pessoas com as minhas terapias, mas eu também me trato, sabe? Eu tenho que ter um suporte de uma pessoa, porque a terapia é isso, né? A gente tem que estar bem para atender as outras pessoas. Então eu procuro sempre estar bem comigo mesma, né? Claro que eu não tenho mais aquelas crises de ansiedade que eu tinha antes. Deixa eu ver o que a Fábio colocou aqui. E a gente quer sempre prever o futuro, aí a ansiedade chega. Exatamente, Fábio, exatamente. Eu lembro, sabe, na primeira sessão, assim, as primeiras sessões que eu fiz de aromaterapia, que a minha aromaterapeuta batia muito na tecla comigo. Mas tu quer ter o controle do quê? Sabe? Porque assim, eu tinha uma necessidade muito grande de controlar tudo. E sabe o que é o controlar? O controlar é assim, ó, é saber exatamente o que eu vou estar comendo semana que vem no domingo à noite. Era essa a minha necessidade, sabe? De ter tudo exatamente controlado. E daí, se saía alguma coisa fora daquilo ali, isso me consumia horrores. Eu nunca estava preparada para alguma coisa fora da rotina, sabe? Embora eu vivia dizendo que eu não gostava de rotina, né? Que eu gostava de uma coisa mais diferente, que a rotina acabava me consumindo no meu dia a dia. Quando eu saía, quando eu tinha necessidade, acontecia alguma coisa externa, que eu tinha que sair da rotina, aquilo ali me desestabilizava totalmente, sabe? E aí eu ficava nervosa, e daí eu já tinha vontade de chorar, e daí eu já me roía todas as minhas unhas, tá? Nossa, e aí eu ficava no banheiro direto, não conseguia segurar, sabe, de tanta tensão que eu tinha. Para mim, um dos maiores efeitos era ataque cardíaco, taquicardia, né? Batimentos cardíacos fortes, dor de cabeça, dor de barriga, que eu ia direto no banheiro, e vontade de chorar, sabe? Eram as 4 coisas meio que ao mesmo tempo, assim, quando eu tinha as crises de ansiedade. Então, assim, eu tinha, por conta disso, de tanta necessidade que eu tinha de ter controle das coisas, sabe? E, gente, era tão horrível, eu não gosto nem de lembrar, sabe? De noite que eu não conseguia dormir. E aí, o que que aconteceu? A aromaterapeuta começou a mexer bastante comigo nisso. Mas tu quer ter o controle do quê? Por conta dessa necessidade que eu estava sempre vivendo no futuro, né? A ansiedade, eu vou dizer assim que ela não é de um todo ruim. É bom a gente ter um pouco de ansiedade, né? Às vezes, eu vou fazer alguma coisa diferente, é uma oportunidade nova, sei lá, vou fazer uma entrevista de emprego, né? Uma ansiedade leve faz bem, né? Porque faz a gente sentir aquele friozinho na barriga de leve, sabe? Mas só que a ansiedade, quando ela começa a te trazer problemas físicos, reações físicas no teu corpo, tu tem que observar, né? Não é saudável viver assim, né? Então, a ansiedade é muito isso, é viver no futuro, tá? E agora, com a função da pandemia, as crianças acabaram ficando com muita exposição a telas. Eu tenho mães, assim, ó, gente que me procuram, tá? E assim, ó, com os filhos com ansiedade extrema, criança de 12 anos já, tá? Tomando remédio para ansiedade, criança tentando suicídio, tá? E eu tô falando isso aqui é real, gente, é real. Tem mães que me procuraram por conta disso. Então, assim, meu Deus do céu, sabe? Aonde que a gente tá, né? A que ponto que a gente chegou, sabe? Então, é muito importante a gente falar da ansiedade. A ansiedade não é frescura, tá? A ansiedade, até que não aconteça com ninguém da nossa família ou com alguma pessoa próxima que a gente conheça, parece que é uma coisa tão distante, né? Mas não é, sabe? Então, assim, eu vou, nessa live aqui, eu quero dar umas dicas para vocês, tá? De coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo para me acalmar,
tá? Deixa eu ver o que a Melissa colocou aqui. Meu marido, que é professor, chegou a fazer vários exames do coração há pouco tempo, porque ele começou a sentir os efeitos físicos da ansiedade, tendo muita taquicardia. É bem isso. Eu também, eu fiz exame cardíaco. Uma vez eu fiquei, tem aquele aparelhinho que tem que usar no braço, sabe? Tem que ficar 24 horas, né? E aí não acusou nada, sabe? Porque eu não. Por que não deu nada? Porque na época que eu fiz o exame eu tava de férias. Eu tava de férias da empresa, né? E não deu nada. A única coisa que deu uma alteração foi porque eu tava em casa e passou. Eu morava num lugar assim que era meio. Tinha muitas árvores, tinha um pátio muito grande, sabe? E aí passou um cachorro atravessando no lugar, eu latindo forte, e eu tava dormindo e eu me acordei assustada. Foi a única alteração que deu no exame, sabe? Então eu fiz um monte de coisa assim e nunca dava nada, nunca dava nada, até eu entender que aquilo ali que eu tava tendo era ansiedade e que eu precisava era cuidar do meu mental, sabe? Demorou a cair a ficha disso. E eu vou dizer assim para vocês que a maioria das pessoas não busca ajuda mental de primeiro momento. A ajuda mental que as pessoas buscam, elas buscam quando elas já não estão mais dando conta no corpo físico. Por quê? Porque ainda se tem um pouco de tabu na sociedade que buscar ajuda mental é para louco. A pessoa tá ficando maluca, a pessoa tá ficando fora da casinha, sabe? E assim, isso é bem real, gente. A gente só busca ajuda, tipo assim, questão física, né? Ah, quando eu tô sentindo uma dor de barriga, quando eu tô sentindo uma dor num pé, uma coisa, eu busco o especialista daquilo ali. E porque é uma coisa que eu tô sentindo a dor ali na hora, sabe? Só que a ansiedade, ela é uma coisa, é um acúmulo de emoções, é uma preocupação excessiva, sabe? É um conjunto de situações que a gente vai tendo, né, ao longo dos dias e que vai acumulando no corpo da gente, sabe? E aí chega um ponto que o corpo não aguenta, não dá mais conta e começa, né, a representar de forma física qualquer sintoma, né? Então, assim, coisas que eu fui fazendo, né, para me ajudar com a ansiedade. Então, inicialmente eu fiz atendimento de aromaterapia, depois eu fiquei uns 2 anos fazendo tratamento com reiki, né? E daí só que eu ficava naquela assim, bah, eu não posso, eu não queria, né, na época, e outra, eu nem comentava com ninguém que eu fazia, que eu buscava esse tipo de ajuda, né? O meu marido no início, jamais que eu dizia para ele que eu ia fazer reiki, porque assim, eu sempre acreditei em reiki, eu vim de uma infância, né, que eu tinha mais contato com coisas da espiritualidade. Só que não era a realidade do meu marido, sabe? E tá tudo certo, cada um, né, viveu de uma forma diferente. Só que, quando eu vim aqui para Caxias, se tinha muito preconceito com relação a essas coisas terapêuticas, sabe? Porque o reiki é uma terapia, o reiki não tá vinculado com religião nenhuma, né? Então, como é que eu ia dizer para as pessoas? Eu me sentia com vergonha, sabe? Como é que eu vou buscar uma terapia, uma ajuda para ansiedade, sabe? Para coisas que eu sentia, que eu digo, as pessoas vão dizer que eu tô ficando louca, daqui a pouco vão querer me internar numa clínica, né? Porque eu tô buscando ajuda mental, digamos assim. Então, o que que acontece? Eu fui me dando conta que sim, de fato, eu precisava de uma ajuda para o meu mental, porque era só quando o meu mental estava bem que o meu corpo físico ficava bem. Então, assim, quando eu busquei ajuda lá com a aromaterapia, na época, ela me apresentou, na verdade, a oração do Ho Oponopono, né? E eu comecei a fazer, tem um videozinho ali no YouTube da Regina Tavares, né? Eu super indico, tá? Vou deixar depois escrito aqui no texto do post da live. E aí eu comecei a fazer o Ho Oponopono, mas eu nem sabia o que que era, né? Eu só comecei lá, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. E ela me ensinou também a fazer uma respiração. Porque gurias e gurizes, que tem meninos aqui assistindo também, chegou uma hora, teve um dia que eu tava trabalhando numa empresa, que eu lembro como se fosse hoje, assim. Deu uma situação lá, um problema bem sério, sabe? E eu fiquei nessa situação, assim, de ansiedade extrema, que eu fui pro banheiro, primeira coisa que eu fiz, né, fui pro banheiro, comecei a chorar, sabe, porque eu não sabia o que fazer,
E eu chamei a minha terapeuta, né? Eu digo, eu preciso de ajuda, eu tô tendo uma coisa aqui, eu acho que eu tô infartando, sabe? Foi essa a mensagem que eu mandei pra ela. E ela disse, calma, respira. E daí ela me mandou uma respiração pra eu ir fazendo, pra me acalmar, sabe? E aí eu vou ensinar essa respiração aqui pra vocês, vou falar também como que eu fazia com o Ho'oponopono, porque foram coisas que me ajudaram, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi, né, foi o Ho Oponopono, que ele é uma oração de cura havaiana, tá? Ele é uma oração que a gente não dá nada por ela, né? Se tu for só ficar naquelas 4 palavrinhas ali, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, de fato tu não vai entender a importância que ela tem, né? Mas se tu pegar toda a oração por completo, ela é uma oração de limpeza de memórias de dor, sabe? Qualquer memória que tu teve, né, com relação a alguma situação, ou também que os teus antepassados tiveram. Porque isso hoje, com o olhar da constelação, eu entendo que coisas que a gente vive hoje não são só nossas, né? São dos nossos antepassados também. E isso tá no campo fenomenológico que a gente diz. Então, assim, a oração do Ho Oponopono, ela tem esse poder, sabe? Só para vocês terem uma ideia, né? Tem um livro que fala sobre isso, da história do Ho Oponopono. Então, assim, ela surgiu, né? Quando não me lembro o nome dele de cabeça agora aqui, o senhorzinho lá que desenvolveu essa oração, ele estava numa clínica, tá? Ele ia lá e eu não me lembro se essa clínica era meio que um presídio, uma coisa assim, né? Mas o que que acontecia? O objetivo era que as pessoas que estivessem ali melhorassem com ele sem precisar conversar com ele, porque tinha uma questão lá que as pessoas não podiam chegar até ele para conversar. E aí o que que ele fez? Ele pegou a ficha de cada um dos pacientes, das pessoas que estavam ali naquela clínica, né? E aí ele foi para uma outra salinha e aí ele pegava a ficha de cada um e ficava fazendo a oração. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Tem até uma técnica, né, que tu pega um lápis de escrever, aqueles que tem a borracha na ponta, sabe? E tu fica batendo ali, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. No nome da pessoa, né? Para apagar toda e qualquer memória de dor que existe ali na relação com aquela pessoa. E assim, ó, pelo livro, tá? Eu vou deixar a dica do livro também para quem quiser ler. As pessoas tiveram uma transformação incrível a partir disso, tá? Então, assim, quem usa as palavrinhas do Ho Oponopono, eu toda vez que eu tô na rua, se eu passo tô naqueles dias, né, que a gente nem sempre tá 100%, né? Mas isso era uma clínica de detentos, Daisy. Ai, brigadão. Era isso aí, né? Clínica de detentos. Não tô... É que faz tempo que eu li o livro, eu só fiquei com uma lembrança assim que era uma clínica, né? E aí as pessoas começaram a melhorar, né? Então, assim, toda vez que eu tô num dia que eu não tô muito legal, sabe? Eu começo na rua caminhando ou qualquer coisa que eu tô fazendo em casa, em vez de estar pensando coisa ruim, eu começo, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. E aí vai ficando mais leve, sabe? Então é uma coisa que eu sugiro, tá? Recomendo muito. Quem gosta de quem quer se aliviar um pouco os pensamentos, tá com a mente acelerada, o Ho Oponopono é uma coisa que ajuda muito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o meu japamala. Deixa eu tirar aqui. Tem o meu japamala aqui, que a Fernanda fez pra mim, pra minha marca, né? A Fernanda da Equilíbrio e Harmonize. Eu tenho uns japamalas dela aqui pra vender, se alguém quiser depois ter interesse, ou pode falar com ela também. O que é o japamala, gente? Eu chamo o japamala, eu digo que ele é um terço budista, tá? Por quê? Ele é muito usado pelos monges, assim, para concentração, para a pessoa se tirar o foco daquilo que tá, eu digo assim, né? Se tirar o foco daquilo que tá incomodando, e a pessoa usa o japamala, né? Vai rezando o Ho Oponopono nele aqui, para ajudar a se concentrar, a aliviar os pensamentos, sabe? Então, assim, quem não tem o japamala pode usar um terço, sabe? Aqueles que é usado para rezar, o Pai Nosso, a Ave Maria, pode usar um terço. Só que os terços, eles têm 54 bolinhas dessas aqui, tá? Que as bolinhas a gente chama de contas,
tá? Então, esse aqui é um japamala de 108 contas. Então, o que que acontece? Vamos supor, tu tá numa situação, né, que tu tá, hoje teve um dia tenso, foi ruim no trabalho, enfim, se estressou um monte. Daí, tu chega em casa, antes de dormir, enfim, tu pega o teu terço ou o japamala, né, e começa a lembrar daquela situação e começa em cada bolinha aqui, ó, vai fazendo, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Tenta fazer a 108 vezes, tá? Que é todas as bolinhas do japamala. Por quê? Porque o 108, ele é um número sagrado, tá? Do universo. Então, a gente usa ele, né, com essas 108 contas, ou se for, por acaso, o terço em casa, como que vocês vão fazer? Vocês rezam, né, 54, e depois vocês voltam 54, tá? Para poder dar 108 vezes, né? Vocês vão dizer, ai, 108 vezes eu tenho que falar essas palavrinhas. Não tem necessidade, gente, de ser a 108, mas é o ideal, tá? Por quê? Porque daí, quando tu começa aqui, tu tá, digamos assim, com a tua ansiedade nota 1000. Tu vai rezando o japamala, vai diminuindo isso, entendeu? Porque tu tá te focando ali, né? Então, assim, rezar o Ho Oponopono no japamala é uma coisa que me ajudou muito, que eu super indico para as pessoas também. Deixa eu ver o que a Marisete botou aqui. O que é foco? O que é foco? O que eu não foco na vida? O que eu foco, né? Na verdade, assim, é tudo aquilo que a gente dá a nossa atenção extrema para aquilo ali. Então, daqui a pouco, se tu tá dando atenção só para aquele problema que tu tá tendo que enfrentar, e aí o que acontece? Tu fica tão presa em resolver aquele problema que para ti só tem uma forma de resolver, talvez, né? E aquilo começa a te dar uma angústia, te dar uma ansiedade e tu não percebe que podem ter outras alternativas, né? Sabe aquela história assim de que quando a gente está dentro da situação, às vezes a gente não sabe, não consegue ver e resolver de uma outra forma, que alguém, um espectador que está de fora talvez tenha um olhar diferente, talvez consiga resolver de uma forma diferente, né? Então é assim, tudo aquilo que a gente coloca energia, seja ela boa ou ruim, vai intensificar, né? Então, assim, o Ho Oponopono no Japamala é uma coisa muito boa para a gente intensificar a nossa energia num foco de uma coisa mais tranquila, entendeu? E aí, porque tu começa a rezar aqui, tu começa a acalmar teus pensamentos, tá? Alguém tá com alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar aqui, tá? Então, assim, tem vários tipos de japamala. Tem esses aqui de 108 contas, né? Daí vocês vão dizer, Sibeli, eu vou ter que estar carregando um negócio desse grande. Porque às vezes tu tá na rua, né? E tá na empresa, enfim, tu não vai estar carregando uma coisa grande. Tem uns pequenininhos, tá? De 27 contas que tu pode usar também. Quase que dá como uma pulseira, assim. Mas, enfim, não precisa ter o japamala pra tipo, tirar o foco daquela situação, né? Basta simplesmente tu ficar mentalizando, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Tá numa reunião lá, tá tenso o assunto na empresa, fica fazendo isso, sabe? Vai ajudar muito. E eu digo isso por experiência própria, porque eu só ensino e passo para os meus clientes, para os meus amigos, familiares, enfim, aquilo que eu já pratiquei comigo e que deu certo. Porque se hoje eu estou como terapeuta holística, né, é porque eu fui em busca de ajuda para alguma coisa, para minha ansiedade, sabe? Então, claro, eu acabei vindo para esse mundo das holísticas porque é uma coisa que eu me identifico muito, né? E quis experimentar, ter essa experiência, sabe? De viver com alguma coisa que faz muito sentido para mim, né? Mas isso serve para tudo, para qualquer profissão, para qualquer coisa, sabe, gente? A gente conseguir dar conta das nossas emoções. E assim, por exemplo, quem está usando remédio, medicação, não se sinta culpado, né? Você precisa disso, sabe? As pessoas que me procuram, esse velho, eu quero parar de tomar remédio para tomar floral porque é uma coisa natural. Eu não vou ser a terapeuta que vai dizer para você parar de tomar o remédio. Por quê? Porque quimicamente o teu corpo se acostumou com aquelas substâncias químicas, né? O remédio ele também é uma droga.
O remédio, ele é muito bom, ele ajuda para várias coisas, mas o que o remédio faz? O remédio, ele trata o sintoma, né? Então, por exemplo, eu tomo um remédio para ansiedade que me ajuda a manter os meus batimentos cardíacos tranquilos, ok? Eu não vou ter mais aceleração do coração, né? E é diferente do floral ou do óleo essencial. Por quê? Porque os óleos essenciais, os florais ou qualquer outra terapia, tá, holística, o próprio reiki também, ele atua na causa, ele atua na emoção que te gera aquele sintoma, sabe? Então, é muito isso. É essa mensagem que eu quero deixar assim para vocês, que toda a reação física que eu tenho no meu corpo vem por conta de uma emoção que eu não acolhi, que eu não quis parar para observar ela, sabe? O nosso corpo conversa muito com a gente, sabe? A gente sente tudo, né? Então, quando o corpo está sentindo alguma coisa, é porque o nosso emocional, os outros corpos que a gente tem, já saturou, sabe? Até peguei aqui uma outra coisa para mostrar para vocês, que aqui foi a Fábio. Sim, vou deixar salva, Daisy. Eu vou mostrar aqui a minha companheira de trabalho, a selfie, que foi feita pela Fábio. Não sei se ela tá aí na live ainda. Então, assim, gente, o que eu quero explicar para vocês aqui mostrando essa bonequinha, tá? A gente tem vários chakras no nosso corpo, tá? Vários. Mas tem 7 principais, que são esses aqui, tá? E mais um no topo da cabeça aqui. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tá com uma crise de ansiedade, com algum sintoma, qualquer coisa física, né, que nos desestabiliza o nosso emocional, algum desses chakras aqui pode estar desalinhado, tá? Pode ser que estejam todos desalinhados, né? Pode ser que seja só um ou só dois, enfim. São 7 principais, tá? Então, assim, as terapias holísticas, tá? O reiki, a terapia floral, qualquer coisa holística, assim, qualquer terapia, assim, vai ajudar você a tu te conhecer mais, né? Então, tu ter mais autocontrole, né? Em qualquer crise de ansiedade, tá? E vai fazer com que o teu corpo comece a girar num fluxo de energia ideal, tá? Porque assim, esses 7 chakras principais aqui, eles giram num certo sentido, tá? Então, quando a gente tá desalinhado, que as nossas emoções estão todas bagunçadas, eles começam a girar no sentido contrário, né? Eles giram sempre no sentido horário, e daí quando eles estão desalinhados, eles giram no sentido anti-horário. Então, assim, por que eu mostrei isso aqui para vocês? Para mostrar, tá, que cada um desses chakras aqui, ele rege determinadas regiões do nosso corpo. Então, dependendo da situação que tu tá passando no teu dia a dia, né, que aquilo ali te impacta mais no estômago, tá? Então, tem os chakras aqui, ó, esse, vou dizer assim, esse aqui é o básico, o umbilical, do plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, tá? Então, dependendo do chakra que estiver desalinhado por conta da tua ansiedade, vai ser a região do teu corpo, né, que vai estar mostrando que tem alguma coisa que não tá legal. Então, por exemplo, como eu tinha bastante taquicardia, né, sempre quando eu ia fazer um reiki, o que dava? O meu chakra cardíaco desalinhado. Uma outra coisa também muito importante, sabe? Que para mim me acontecia muito, né? Às vezes eu ficava com ansiedade porque eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, sabe? Então eu ficava seguidamente atacada da garganta, né? Muita dor de garganta, tosse, sabe? Que a gente, né, quer falar as coisas e não consegue. Então eu tinha bastante problema, assim, era garganta e taquicardia. Então, frequentemente, quando eu ia numa sessão de reiki para ver, eu tava com esses chakras desalinhados, porque eu não conseguia me expressar, falar o que eu queria. Às vezes eu falava uma coisa querendo dizer outra, sabe? No meu coração eu sentia uma coisa, mas às vezes eu tinha vergonha de expressar o que eu tava sentindo ou o que eu tava pensando,
né? Então, para não entrar em conflito com as outras pessoas, eu não falava. E daí aquilo ia me consumindo. E aí chegava numa situação que tinha que resolver no trabalho, daí vinha aquela ansiedade toda assim, a mil, né? Então, assim, eu fui fazendo coisas, né, para me ajudar nesse autocontrole. Hoje eu tenho ansiedade? Claro que eu tenho, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Esses dias fui conversar com umas mulheres em dois locais, fui lá na Dileta fazer uma palestra pro pessoal, fui ali no Sesc também fazer uma palestra. Claro que dá ansiedade, é uma ansiedade boa hoje, é uma ansiedade saudável, sabe? Não é aquela coisa que me consome, né? Não é aquela coisa que me tira o sono, né? Por quê? Porque eu aprendi a conhecer mais o meu corpo. Então, quando eu percebo, assim, que eu tô com algum incômodo na garganta, ou que eu tô com alguma coisa no estômago, assim, eu paro para refletir, né? Antes de chegar naquele extremo da ansiedade, eu começo a pensar o que que eu tô, que tipo de coisa que tá acontecendo no meu dia a dia que tá me afetando o meu estômago. Porque o estômago representa situações que a gente não consegue digerir, sabe? Então, geralmente, quando a gente tem algum problema ali, que situações que eu estou vivendo no meu âmbito familiar, no meu âmbito da empresa, que eu não estou digerindo, que está sendo difícil para mim digerir. Ou se eu estou com um problema na garganta, né? Que situações que estão acontecendo que eu não estou conseguindo externar as minhas emoções que estão me trancando aqui, minha garganta, ou me dando uma tosse, enfim. Então, assim, por isso que eu digo, né? E tem inclusive a Cristina Cairo, que fala muito sobre isso, né? Tem também estudos da metafísica da saúde. Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, não é coisa da minha cabeça, tá? É coisa que eu estudo e que faz muito sentido para mim. Então, eu senti de comentar isso com vocês, né? Nesse mês do Setembro Amarelo aqui, que é uma coisa, assim, que a ansiedade tá afetando muita gente, já afetou muita gente, né? E para a gente ter um cuidado especial com a nossa saúde mental, sabe? Não deixem de procurar ajuda com terapia, seja qual ela qual for, com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta holístico, seja com quem for, ou até mesmo uma pessoa, uma amiga, sabe, para conversar. Sabe aquele dia que às vezes a gente precisa conversar com alguém para desabafar o que está sentindo? Procurem ajuda, gente, não deixem chegar ao extremo, sabe? Tentem observar seus filhos, né? Tentem conversar, não conseguem conversar, escreve uma carta, deixa um bilhete ou uma coisa assim. Mas o quanto é importante a gente falar o que a gente sente. Porque assim, ó, muitos adolescentes, tá, se mutilando, né, querendo tirar sua própria vida porque não dão conta das frustrações que estão acontecendo, sabe? E isso é bem sério e a mídia não divulga, né? E é até por um certo lado é importante que não divulgue para não incentivar, sabe? Mas assim, na real, se vocês forem falar com professores de escola, esses dias atendi professoras também, sabe? Que me falaram que tem muitas crianças com ansiedade, adolescentes também, né? Então, assim, sempre procurem uma ajuda, sabe? Tentem procurar uma rede de apoio, seja ela qual for, tá? Eu vou deixar aqui também uma outra dica agora para finalizar a live, tá? Não me estender muito aqui. Eu vou deixar uma outra dica de uma coisa que eu fiz no início, quando eu descobri que eu tinha as crises de ansiedade, e é uma coisa que eu pratico até hoje, tá? E que eu ensino também para os meus clientes, tá? É a respiração Ra. A respiração Ra, assim como o Ho'oponopono, é uma respiração. Ai, se é bem isso, né? A Silene é minha prima, gente, e ela é professora, então ela melhor do que eu, ela pode falar isso aí para vocês, tá? Se quiser compartilhar alguma coisa aqui, se fica bem à vontade, tá? Que tu tenha adolescentes de várias idades, alunos de várias idades, né? Adolescentes. E, e é bem isso aí, sabe? Que tá acontecendo. Muitos adolescentes se mutilando. Esses dias eu tive uma cliente que a filha dela com... Não lembro que idade, se era 15, 16. Ela tentou se matar 2 vezes. Pensa o quanto é dolorido para uma mãe ouvir isso aí, gente. Sabe? Me coloquei no lugar dela, assim, é muito triste, né? Ela tá desesperada, ela, né? Sibeli, eu não sei o que eu faço, a minha filha já tentou se matar 2 vezes
e eu não sei o que eu faço, eu tô buscando ajuda de tudo que é lugar, né? Então, o que eu digo assim, ó, busquem ajuda, não importa com quem for, assim, claro, né? Uma pessoa que tenha um recurso para vocês, que nem eu falei, seja terapeuta, seja psicólogo, psiquiatra, enfim, mas busquem ajuda, tá? E principalmente quando é os filhos da gente, a gente quer mover o mundo por eles, né? Então, eu tava falando aqui sobre a meditação Ra, né? A meditação Ra, gente, ela, como que ela é? Ela tem um ciclo, né? De 4 etapas. Eu sempre digo assim, quando a pessoa vai fazer a oração Ra, a meditação Ra, imaginar um retângulo, um quadrado, enfim, tá? Por quê? Porque a gente vai mentalmente contando até 7, tá? Isso é o tempo de 7 de cada pessoa, não é 7 segundos, por exemplo, é o tempo de cada pessoa. Então você vai mentalmente contando até 7, respirar bem fundo. Aí quando respirou fundo, segura o ar nos pulmões, contando mentalmente até 7, tá? Depois solta o ar dos pulmões, contando mentalmente até 7. E depois segura, fica sem ar nos pulmões, contando até 7, tá? O ideal dessa respiração é que se faça 9 ciclos, né? Eu, quando aprendi ela, a pessoa de tão ansiosa que era, não dava conta de fazer as 9, sabe? Então, eu pelo menos fazia 3 vezes. Então, hoje eu falo para os meus clientes, né? Não quer fazer as 9 vezes? Não faz, mas tenta fazer 3 bem feitas, sabe? Respirar bem fundo. E olha, eu vou dizer para vocês que isso foi o que me ajudou em vários momentos da onde eu trabalhava, que eu tinha as crises de ansiedade, a não surtar, a não sair na porta correndo e chorando, porque era essa vontade que eu tinha. Sabe aquela coisa que a gente tem às vezes de querer largar tudo pro alto e que se dane o mundo e eu não quero mais isso, sabe? Era assim as minhas crises, né? Eu talvez não deixava transparecer muito. Quem me conheceu, né, nas indústrias que eu trabalhei, enfim, diz, nossa, mas a Sibeli parecia uma pessoa calma. É, gente, eu era calma por fora, mas por dentro eu tava quase que explodindo, sabe? De tanta ansiedade que eu tinha. Então, hoje eu sou uma pessoa calma por dentro também, né? Mas que nem eu disse, tem os meus dias, né? Tem dias que eu tô mais agitada, enfim. Mas quando eu vejo que eu já tô saindo daquele meu padrão, que para mim hoje é o meu ideal, né, de estar tranquila, eu já começo. Faço a respiração Ra, né, repito quantas vezes eu consigo, começo a mentalizar as palavras-chave do Ho Oponopono, sabe? Então, assim que eu vou fazendo, tá? Então, não sei se tem alguém aqui que tem mais alguma dúvida. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Se alguém de vocês aqui quiser compartilhar alguma situação que já vivenciou de alguém tendo alguma crise de ansiedade, né? Eu digo assim que o maior inimigo da gente é a gente mesmo, na questão dos nossos pensamentos, sabe? A gente pode acordar hoje no dia aqui pensando aqui em Caxias do Sul e dali 1 minuto depois que a gente acordou a gente já tá pensando lá na China, sabe? Então, assim, de tão acelerada que é a nossa mente, né? Então, hoje, a grande chave é a gente tentar desacelerar o nosso pensamento. E como que a gente desacelera? Fazendo técnicas, fazendo coisas que a gente foque no aqui e no agora, sabe? Porque a gente ficar pensando só no depois a gente não vive o agora. Um outro exercício que eu faço bastante para mim, que me ajuda muito, quando eu vejo assim que os dias estão passando rápido, porque a gente tem essa sensação, né, que os dias estão passando rápido, é justamente porque a gente olha no relógio, é 8 da manhã, por exemplo. Aí quando vai olhar de novo, nossa, já é 5 horas da tarde, o dia passou rápido, eu não fiz nada, e aquela angústia aqui, né? O que eu fiz no meu dia hoje? Eu não fiz nada. Então, assim, no início, quando eu tinha muita crise de ansiedade, de manhã eu era aquele tipo de pessoa que eu botava o soneca várias vezes para levantar, sabe? Eu não tava dormindo, né? Porque eu já tinha perdido o sono há muito tempo. Mas eu ficava botando soneca e demorava para levantar e demorava. E aquilo ia me causando mais ansiedade também. E aí eu ficava olhando às vezes o celular ou o relógio, enfim, a cada 5 minutos. E dava mais ansiedade. Então hoje eu uso o olhar o relógio de uma forma diferente, sabe? Eu olho, aí vejo, agora é, por exemplo, 10 horas, né?
Ah, beleza. Daí daqui mais um tempo eu vou olhar assim, é 10h20. Ai, que bom, é 10h20, sabe? Tipo, tento ficar tranquila de estar vendo que é aquele tempo ali. Tento pensar, olha, quanta coisa que eu fiz das 10 às 10h20, né? Porque quando a gente se concentra, de fato, no que a gente está fazendo, o tempo parece que vai um pouco mais devagar, sabe? Já vivi os dois lados. Já vivi esse lado de estar totalmente acelerada, do dia parece que, assim, tu acordar e já escureceu, e ter aquela sensação que parece que o tempo tá escorrendo pelas mãos, sabe? Não sei se vocês já tiveram isso, mas eu tinha muito, sabe? E hoje eu tenho bastante coisas também no meu dia a dia para fazer, mas eu vejo o tempo de um olhar diferente. Então, quando é um dia que eu sinto que eu tô um pouco mais agitada, eu paro para olhar uma flor, eu paro para observar alguém na rua, para observar alguma coisa mínima, sabe? Eu tento focar numa coisa pequena, assim. E aí vou expandindo, né, o meu olhar. Para quê? Para focar, para ter a minha atenção no aqui e no agora, sabe? Para eu conseguir relaxar minha mente, para conseguir estar presente no aqui e agora, porque senão, gente, a gente fica só vivendo no futuro, né? E não vive o agora, tá? Então, eu quero agradecer quem assistiu a minha live, quem vai assistir ainda, né? Quem tiver alguma dúvida das técnicas que eu passei aqui, pode me chamar no WhatsApp, assim que eu conseguir eu respondo, tá? Eu vou postar, vou salvar a live e vou colocar ali, tá? Depois eu vou editar o texto dela para colocar direitinho as referências. Eu vou ver se eu consigo marcar aqui quem eu indiquei, né? Que é a Regina Tavares ali, da oração do Ho Oponopono, e as outras coisas que eu citei aqui da meditação Ra, enfim. Eu vou ver se eu vou preparar um post aqui também para vocês, né? Para ajudar. E aí é isso, tá? Quem tiver dúvida pode me perguntar, vou ficar bem feliz de estar contribuindo de alguma forma, né? E levem essa mensagem, sabe? Busquem ajuda, não importa com quem for e como for, né? Desde que sejam pessoas que estejam preparadas para acolher vocês. Se não for nenhum profissional da área da saúde ou coisa assim, busquem ajuda num parente, sabe? Numa amiga. Olha, eu tô precisando de ajuda, eu ando assim, assim, assado. Será que é a ansiedade que eu tô sentindo, né? E principalmente, cuidem dos nossos jovens, cuidem das nossas crianças, observem eles, assim, né? Porque a gente tá vindo numa geração, assim, ó, muito ansiosa, né? Que eles não estão dando conta. Se a gente já era desafiador pra gente, né? Na nossa época, dar conta das coisas, é desafiador. Imagina para eles que já estão vivendo nesse mundo assim de pandemia, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E tanta informação por aí. Então, gratidão quem assistiu a minha live, quem tá entrando agora, eu vou deixar salvo aqui. Muito obrigada, Fábio, por ter me acompanhado aqui. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.